Fala, minha aluna, por cá, professora Clismane Alves, passando para a gente bater aquele papo sobre legislação extravagante. Hoje a gente vai iniciar aqui uma matriz só de questões, para a gente aprender ponto a ponto dessa matéria e ensinar você a gabaritar todas as questões da sua prova, tá bom? Hoje a gente vai começar falando sobre a Lei de Abuso de Autoridades, a Lei 13.869 de 2019, e antes da gente iniciar a resolução das questões, a gente já vai aqui para o quadro para a gente ver alguma coisa sobre a parte geral dessa lei. Que, né, diga-se de passagem, é a parte mais cobrada da Lei de Abuso de Autoridades, tá certo? Que vai ali do artigo 1º até o artigo 8º. Vamos lá? Vamos aqui para o nosso quadro, então, para a gente verificar. Antes da gente começar nas questões, eu preciso lembrar os senhores que aqui na Lei de Abuso de Autoridade, a gente vai tratar de crimes próprios. Por que são crimes próprios? Porque crimes próprios são aqueles que necessitam de uma característica específica do agente para que reste caracterizado o delito. Aqui, no caso da Lei de Abuso de Autoridade, o legislador fez questão de nos afirmar que essa característica específica que é necessária é que a figura seja agente público. Tranquilos? Por isso que o crime é crime próprio. Em que pese ser um crime próprio, que necessite de uma qualidade específica do agente público para que reste caracterizado o abuso de autoridade, admite-se ali nos moldes do nosso Código Penal a coautoria e a participação. Então, se eu, particular, sem vínculo com a administração pública, cometo algum dos delitos que vão lá estar no rol da Lei de Abuso de Autoridade sozinho, eu não caio aqui nessa Lei de Abuso de Autoridade. Mas se eu agir em conluio com um agente público em coautoria ou participação, eu incorro aqui nos delitos da Lei de Abuso, tão quanto o agente público incorre também. Beleza? Então, a primeira informação importante, crimes próprios. Segunda informação, quem é o sujeito ativo? Como a gente acabou de trabalhar, é o agente público. Só que tem uma observação. É o agente público. Que agente público, professora? Aqui nesse caso, a gente está tratando de agente público em sentido amplo. Ó, no amplo sentido da palavra. Por quê? Porque é todo e qualquer agente público que pode cometer o delito de abuso de autoridade. É o servidor, é o funcionário, é o agente honorífico, ok? Então, se a questão da sua prova vier dizendo que somente o funcionário público pode cometer o delito de abuso de autoridade, é errado. Por quê? Sujeito ativo é o agente público. Que agente público? Qualquer agente público, ok? Terceiro ponto. A ação penal nos crimes aqui da Lei de Abuso de Autoridade, ela é pública e pública incondicionada. Significa dizer que não necessita de representação da vítima para que haja aqui o prosseguimento, né, desse crime por meio de ação penal. Quem é o titular dessa ação penal? No caso da ação penal incondicionada é o Ministério Público. E aí a ação vai ser proposta sem a necessidade de que a vítima represente em favor, né, contra o acusado do delito de abuso de autoridade, ok? Em que pese o delito ser de ação penal pública incondicionada, vai admitir a ação privada subsidiária da pública, que a gente também pode chamar de ação supletiva, que é quando o Ministério Público é inerte, perde o prazo para oferecer a denúncia, abre-se para o particular, ali a possibilidade dele ingressar, né, no judiciário, pleiteando ali a responsabilização do agente público que cometeu o delito de abuso de autoridade, ok? Então, em que pese a ação ser pública incondicionada, vai admitir a ação privada subsidiária da pública, ok? Próximo ponto que a gente vai tratar. Para que reste caracterizado o delito de abuso de autoridade, é necessário que haja um elemento subjetivo. O que é isso, professora? É o dolo, tá? Aqui na Lei de Abuso de Autoridade, a gente não trabalha com culpa, a gente só trabalha com dolo e dolo específico. Por quê? Porque o nosso legislador deixou claro lá na Lei de Abuso, registrado, que para ser caracterizado o delito de abuso de autoridade, além de cumprir os requisitos que nós citamos até o momento, é necessário que o agente haja imbuído de dolo, com as finalidades de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, essas aqui são as finalidades. Finalidades que o agente público vai ter que agir imbuído para que reste a caracterização desse dolo e dolo específico. Quando eu falo dolo específico e eu trago exemplos das finalidades, que foi o próprio legislador quem deixou na lei, significa dizer para você que a lei não vai aceitar culpa, que a lei não vai aceitar dolo eventual ou qualquer outro tipo de dolo, que não seja o dolo específico. Tá certo? Quinto ponto que a gente vai tratar, é a respeito dos efeitos da condenação. O que são efeitos da condenação e onde é que eles se restam lá posicionados na lei? Lá no artigo 4º. O artigo 4º da Lei de Abuso vai trazer os efeitos. Efeitos da condenação são uma forma a mais que o legislador encontrou de punir o agente público que comete o delito de abuso de autoridade.
Porque, venhamos e convenhamos, o agente público tem o que perder, né? Ele tem seu salário, sua estabilidade, ele tem o seu cargo público para perder. Então, quando o agente comete o delito de abuso de autoridade, além dele sofrer as penalidades previstas na lei, ele também vai sofrer aqui, possivelmente, um efeito da condenação. Nós temos 3 efeitos, eu deixei aqui registrado. O primeiro efeito é a obrigação de reparar o dano. Esse efeito a gente extrai lá do nosso Código Penal, certo? Quando você comete um delito de abuso de autoridade e você ingressa ali na esfera civil de alguém, por exemplo, você lesa um patrimônio, necessariamente abre-se para você a necessidade de reparar o dano causado pelo crime. Então, quando a gente fala de obrigação de reparar o dano, a gente está falando de um efeito da condenação que é automático, tá bom? Não precisa ser ali motivado na sentença, não necessita de nenhum outro requisito. Porém, tem uma observação. Para que haja essa obrigação de reparar o dano, a pessoa vai ter que solicitar, requerer, nesse caso aqui, a pessoa que foi lesada, é claro, e o juiz vai arbitrar o valor mínimo. Por que que é o valor mínimo e não o valor máximo? Porque aqui a gente está tratando da esfera penal, certo? E aqui vai ser uma reparação na esfera civil. Então, o juiz ele não vai ali entrar no mérito de valores nem nada dessa natureza. Ele vai arbitrar o valor mínimo com base no que você provou, que foi, né, ali lesado. E se o particular achar que deve receber mais, ele vai pleitear na esfera civil. Tranquilos? Então, efeito automático, porém tem essas 2 condições. Os outros 2 efeitos são os mais importantes da lei, são o que mais cai em prova e é o recorde de questão, tá bom? Trata aqui da inabilitação do cargo, emprego ou função pelo período de 1 a 5 anos e da perda do cargo público. Por que que esses 2 efeitos são mais importantes? Porque, ao contrário desse aqui, eles não são automáticos, eles são condicionados. Condicionados a quê? A reincidência específica em delito de abuso de autoridade e a declaração motivada e expressa na sentença, tá? Quando eu falo de reincidência específica, eu estou falando que precisa ter cometido 2 delitos de abuso de autoridade. Eu não posso, por exemplo, cometer o artigo 121 do Código Penal e depois cometer aqui o artigo 20 da Lei de Abuso de Autoridade e depois ter a inabilitação do meu cargo ali, né, sentenciada. Não posso. Por quê? Porque eu estou falando de reincidência específica em 2 delitos, pelo menos, de abuso de autoridade. E além desse requisito, o requisito da motivação expressa na sentença, tá bom? Não basta o juiz achar que você deve ali perder o seu cargo, ele tem que motivar. Está perdendo o cargo, por isso, isso e aquilo outro, com base nos ditames legais, ok? Vamos ver se a gente consegue responder nossa questão, aí depois a gente vai aqui para essa outra parte do quadro. Vamos lá. Material. Acerca das disposições legais sobre o crime de abuso de autoridade, assinale a alternativa incorreta. Ele está pedindo a errada. Errada. Alternativa A. As penas restritivas de direitos previstas na Lei de Abuso de Autoridade não podem ser aplicadas cumulativamente. Volta aqui para mim, por favor. Apesar de eu dizer que a gente ia comentar depois sobre o restante, tá? Vamos logo terminar aqui, ó. Tá falando aqui na primeira questão de pena restritiva de direitos, que é o outro ponto que a gente vai tratar, que vai estar lá no artigo 5º. Artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. O que são as penas restritivas de direito? São aquelas que substituem as penas privativas de liberdade, tá? A pessoa ia ser ali, sofrer uma detenção, por exemplo, de 6 meses a 1 ano, e ela vai deixar de sofrer aquilo, atendendo aos requisitos do nosso Código Penal, e vai passar a sofrer essas penas restritivas de direito. Quais são as penas que a gente tem aqui na Lei de Abuso de Autoridade? É a prestação de serviço à comunidade, que a gente também extrai lá do nosso Código Penal e que não é tão importante, né? Basta só que você saiba que existe essa pena. E essa outra aqui que é a mais importante, que é a suspensão do exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 6 meses. Por que que é importante? Primeiro, porque eu acabei de citar um outro prazo bem aqui, ó. Inabilitação de 1 a 5 anos, tá certo? Que é o efeito da condenação. Para você não confundir com a pena restritiva de direito de suspensão do cargo, que é de 1 a 6 meses. Lá eu estou tratando de anos, aqui eu estou tratando de meses. E qual é o segundo ponto que também deixa essa questão aqui interessante? É a questão da perda, ó, com a perda dos vencimentos, certo? Por que que ele vai perder os vencimentos? Vamos lá, situação aqui hipotética. João praticou um delito de abuso de autoridade, foi ali penalizado com uma pena de detenção, sei lá, de 6 meses a 1 ano. Atendeu os requisitos, o juiz foi lá e fez uma substituição da pena privativa de liberdade dele pela restritiva de direito, certo? E aí ele resolveu aplicar a suspensão do cargo ali pelo período de 3 meses. Já que é de 1 a 6, eu posso aplicar 2, posso aplicar 3, posso aplicar 5, só não posso aplicar mais. Aí seria justo, meu povo, o João, que cometeu o delito de abuso de autoridade, deixar de receber ali a pena dele de detenção e receber só uma suspensão do cargo, passar 3 meses em casa recebendo o dinheiro dele? Não, né? Porque ele cometeu um delito de abuso de autoridade. Em que pese a pena estar sendo substituída, eu ainda estou tratando aqui de uma penalidade.
Por isso que é com a perda dos vencimentos, porque ele tem que sofrer no bolso de alguma forma ali, né, pela ação que foi causada, né, em virtude do abuso de autoridade que ele cometeu, ok? Então, é com a perda dos vencimentos. Pelo amor de Deus, o examinador vai tentar lhe pegar bem aqui. Não caia nesse joguinho. É com a perda, porque a gente está tratando de quê, ó? De uma sanção financeira. Financeira. Patrimonial. Patrimonial, ok? Por isso que é com a perda dos vencimentos e não sem a perda. Como a questão está dizendo aqui, ó, está dizendo que a pena restritiva de direitos ela não pode ser aplicada cumulativamente. Está errado. Por quê? Porque elas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. O juiz pode aplicar só a prestação de serviço, pode aplicar só a suspensão do cargo e ele pode aplicar os dois, certo? Beleza? E a última coisa que a gente vai tratar aqui, aproveitando que eu já estou aqui no final, é sobre a independência das instâncias, que é a regra. Por que é a regra? Porque, em regra, pessoal, quando a pessoa comete um delito, ela pode ser julgada em âmbito civil, em âmbito administrativo, em âmbito penal, e vai ser a regra aqui na Lei de Abuso de Autoridade também. Entretanto, quando a gente fala da Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 7º e 8º vai trazer duas exceções. Quais são as exceções? As instâncias serão independentes. Entretanto, não pode mais ser discutido em âmbito civil e administrativo quando o juízo penal reconhecer que a pessoa, né, praticou o delito de abuso de autoridade respaldado por uma excludente de ilicitude, que está lá no Código Penal, quais são? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, ou estado de necessidade, ou ainda quando a sentença penal decidir pela existência ou autoria do fato. Como assim, professora? Vamos lá. Joãozinho praticou um delito. Está sendo ali acusado de um delito. Só que, na verdade, ele não praticou, ele nem estava aqui. Por exemplo, a gente está em Fortaleza, o delito foi praticado em Fortaleza, numa sexta-feira. Nessa sexta-feira, João estava lá no Rio de Janeiro. E ele conseguiu provar, né, depois, por meio de todas as provas lá cabíveis no processo, que ele nem estava aqui. Como é que ele estava sendo acusado de um delito se ele nem estava no local do crime? Então, na esfera penal, ele foi absolvido. Foi comprovado que a autoria que estava sendo imputada a ele, na verdade, não era, de fato, um crime de autoria dele. Então, eu não posso chegar lá no âmbito civil e dizer assim, olha, nesse crime aqui, fulaninho de tal que praticou o delito, lesou meu patrimônio, juiz. Então, eu quero que o senhor, por gentileza, penalize ele aqui na esfera civil. Se lá na esfera penal, que é quem decide o que é crime, quem é o autor do crime, foi decidido que ele não era o autor do crime. Do mesmo jeito, vice-versa. Eu não posso, por exemplo, provar aqui, né, o Ministério Público provou que eu sou a culpada de um crime, que eu sou a autora de um crime, e eu chegar lá na esfera civil e dizer que não vou pagar a indenização porque a culpa não é minha, em que pese o direito penal ter dito que eu era culpada, tá certo? Quem decide o que é crime, quem é o autor, é o Código Penal. Então, se o Código Penal decidiu sobre a existência ou inexistência do fato e de autoria, ou reconheceu ainda que o agente, né, agiu pautado com um excludente de ilicitude, vai ali reverberar nas outras esferas, tá certo? Então, em regra, as esferas, elas são independentes. Entretanto, há essas duas exceções trazidas pela nossa lei de abuso, tá bom? Já dá pra gente responder agora, não dá? Ah, eu já disse que estava errado, ó. As penas restritivas de direitos previstas na lei de abuso não podem ser aplicadas cumulativamente. Está errado por quê? Porque podem. Isolada ou cumulativamente. B. É sujeita ativa do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF, município. Aqui tá correto, meu povo, né? Porque eu falei para você ali que era servidor, o delito de abuso de autoridade, ele era imputado a qualquer agente público, seja ele servidor ou não. E, na verdade, aqui, o gabarito já é a letra A, né? Que ele tá pedindo a incorreta. Não é isso, gabarito letra A. A B tá certa, né? Não é o gabarito porque ela tá correta. C. Para que a condenação por crime de abuso de autoridade acarrete a perda do cargo público, faz-se necessária a ocorrência de reincidência específica no crime de abuso de autoridade. Correto. A gente acabou de tratar disso aqui na lousa, tá certo? Tanto a reincidência específica como a motivação expressa na sentença. E D. Admite-se ação privada para os crimes de abuso de autoridade se a ação pública não for oferecida no prazo legal. Corretíssimo, a gente tratou disso aqui também. Em regra, as ações penais, elas são públicas e públicas incondicionadas aqui na lei de abuso. Entretanto, cabe a ação penal subsidiária da pública, tá certo? Ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Vamos para a próxima. Próxima questão aqui no material. Ó. Qual o crime cometido por agente público quando for praticado o ato com finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, que foi que a gente acabou de citar aqui. Qual é o delito? Abuso de autoridade. Não é omissão prevaricada,
Não é prevaricação pacífica, isso aqui nem existe, e nem é desvio de função pública, que é um delito lá do nosso Código Penal, tá bom? Aqui vai se tratar realmente de um crime de abuso de autoridade. Próxima questão, que essa aqui foi muito fácil, que isso aqui é um presente. Só falta vir embrulhada no laço. Terceira questão. Acerca dos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei 13.869 de 2019, é correto afirmar que a alternativa correta. Os crimes de abuso de autoridade, além do dolo, exigem a presença de elemento subjetivo especial, isto é, a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda a atuação por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá correto ou não tá, pessoal? Isso aqui tá corretíssimo, a gente tratou bem aqui, ó, na lousa, ó. Elemento subjetivo é o quê? É o dolo específico. Com que finalidade? Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, ok? Delito de abuso de autoridade. Alternativa B. Aquele que exerce função pública, transitoriamente ou sem remuneração, não é considerado autoridade pública, de modo que não pode figurar como sujeito ativo nos crimes de abuso de autoridade. Incorreto. Por quê? Porque é qualquer agente público, servidor ou não, ok? C. Nos crimes de abuso de autoridade, a queixa subsidiária pode ser oferecida pelo ofendido, ainda que ausente qualquer inércia por parte do Ministério Público. Errado. Não é ainda que, é se tiver inércia. É só se tiver. Se for inerte. Eita, como tá feio, meu Deus. É isso mesmo, você entendeu? D. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada. Pode parar, meu povo. Eu falei que era o quê? Incondicionada, salvo a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público for inerte, ok? Gabarito aqui, letra A de aprovado. Vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Com base nas disposições da Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa correta. Vamos lá ver qual é a correta. A. A condenação por crime de abuso de autoridade gera automaticamente a perda do cargo, mandato ou função. Errado, ó. Volta aqui para mim na lousa, por favor. Efeitos da condenação: inabilitação do cargo, mandato ou função, período de 1 a 5 anos, e a perda do cargo público são o quê? Condicionados a quê? Reincidência específica em delito de abuso de autoridade e ainda motivadamente descrito na sentença, tá certo? Então, aqui é condicionado, bem aqui, condicionado. Pelo amor de Deus, não caia nisso, tá? Condicionado, aqui tá errado. B. Somente o servidor público pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. É errado também. Por quê? Porque nos moldes do Código Penal admite-se ali a coautoria ou a participação, tá certo? E outra coisa, ele tá falando aqui, na verdade, realmente de quem pode ser, né? Só que não é somente o servidor público, é o agente público. O erro é esse, perdão. Aqui é o agente público. Agente público, não tem nada a ver com servidor. A gente tem outras classificações de agente público. Agente público é gênero que vai comportar várias espécies. C. O erro ocasionado por conduta culposa do agente não exclui o crime de abuso de autoridade. Exclui sim. Por quê? Porque aqui a gente não trabalha com culpa, só com o quê? Com dolo e dolo específico, como a gente já tratou aqui nesse instante. E D, que é o nosso gabarito, D de delta, a condenação por crime de abuso de autoridade torna certa a obrigação de indenizar o dano causado. Exatamente isso. É o único efeito da condenação que é automático. Cometeu o delito de abuso de autoridade, fez ali, né, um dano a alguém, você vai ter necessariamente que reparar o dano. Tranquilos? Próxima questão. Questão de número 5. No que concerne ao que está expresso no bojo da Lei 13.869 de 2019, assinale a alternativa correta. As penas restritivas de direito não podem ser aplicadas cumulativamente. Pelo amor de Deus, pessoal, a gente acabou de falar, pode isolada e pode cumulativamente. Pode uma, pode outra, pode as duas. B. A condenação à perda do cargo está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Correto, acabei de ver aqui na lousa com você. Tanto necessita da reincidência em crime de abuso de autoridade, quanto necessita da motivação na sentença, ok? C. A pena de suspensão do exercício do cargo dá-se-á sem a perda dos vencimentos. De jeito nenhum, é com a perda dos vencimentos. Vai perder dinheiro para aprender que não pode praticar o delito de abuso de autoridade. Já não vai sofrer a pena de detenção. Ainda não perdeu o dinheiro, aí é bom demais. Todo mundo vai praticar. D. A inabilitação para exercício de mandato não poderá ultrapassar o período de 4 anos. É errado. Qual é o período que a gente tratou na lousa? De 1 a 5 anos. 1 a 5 anos, tá? Esse aqui é o período. Então, se é de 1 a 5, claro que pode ultrapassar a 4, tá?
Próxima questão. Joel é servidor da Guarda Municipal do município Delta e, no exercício de suas atribuições, praticou o ato tipificado como crime de abuso de autoridade. Em razão disso, foi instaurado o respectivo processo administrativo disciplinar, após o que foi recebida a denúncia pelo aludido crime pelos mesmos fatos. O processo administrativo seguiu tramitando e culminou na aplicação da pena de demissão. Após a aplicação da penalidade administrativa disciplinar, o juiz criminal absolveu Joel, presta atenção no comando da questão, por reconhecer que ele estava em legítima defesa, que é o quê? Excludente de licitude. Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na lei de abuso de autoridade, é correto afirmar. O que foi que eu disse para você? Que, em regra, as instâncias elas são independentes. Quais são as exceções que a gente tratou? Bem aqui, ó. Exceção. Quando o juízo penal reconhece um excludente de licitude, que é a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito ou estado de necessidade, ou ainda quando o juízo criminal, reconhece que não houve ou que houve a existência ou a autoria do fato. Essa questão aqui está falando de quê? Disso aqui, ó, reconhecimento de excludente de licitude. O que é que acontece? Há uma exceção à independência das instâncias. Quando isso aqui acontece, não pode mais ser discutido em âmbito civil nem administrativo, tá certo? Então, se ainda não aconteceu o julgamento dele em âmbito administrativo, o que é que vai acontecer? Morreu Maria Preá. O juiz decidiu que ele não é o autor, morreu Maria Preá. O juiz decidiu que ele fez em legítima defesa, morreu Maria Preá, não tem o que se discutir. Já houve o julgamento, ele já foi demitido, o que é que acontece? Anula. Ato nulo. Vai voltar tudo ao status quo antes, tá bom? Ele vai receber o dinheiro que ele deixou de receber, a demissão dele vai ser desfeita e ele vai voltar a trabalhar normalmente. Por quê? Porque o juiz criminal o absolveu. E aqui é uma exceção à regra da independência das instâncias, ok? Vamos ver as alternativas, ó. Alternativa A. O recebimento da denúncia em face de Joel deveria ter suspendido o processo administrativo disciplinar até decisão final do mérito acerca do delito. Claro que não. Por quê? Porque as instâncias elas são independentes, inicialmente, não é isso? São independentes, então não tem nada a ver. Cada instância vai trabalhar no seu momento. B. O processo administrativo não deveria ter sido instaurado antes do pronunciamento do juiz criminal. Tem nada a ver, as instâncias elas são independentes. O juiz criminal, ele não depende do juiz administrativo nem vice-versa, pessoal, pelo amor de Deus. C. A sentença penal que absolveu Joel não poderá repercutir na esfera administrativa disciplinar, na medida em que não reconheceu a inexistência de autoria. Não. Por quê? Porque tem outra hipótese também. Não é só a inexistência de autoria. Tem a outro caso que a gente citou ali, que é o de reconhecimento de excludente de licitude. E D, que é o gabarito, D de delta. O reconhecimento criminal que Joel estava em legítima defesa faz coisa julgada no âmbito administrativo disciplinar. Exatamente. Se o âmbito criminal decidiu que ele agiu em legítima defesa, faz coisa julgada em âmbito disciplinar, ou seja, quebra essa questão de ser instâncias independentes. Tranquilos, queridos? Aqui só, A gente encerra por aqui esse bloco. A gente volta daqui a pouquinho, então, com mais questões do delito de abuso de autoridade. Eu espero que você tenha compreendido. E é isso, baixei o seu material, responda e já responda também o do próximo bloco, para você já voltar e a gente já fazer sua correção, beleza? Beijo! Tchau, tchau. Fala, meu querido, fala, minha querida. Estamos de volta, dando continuidade à nossa matriz de exercício da Lei de Abuso de Autoridade. Por cá, a professora Clismane Alves. E sem mais delongas, a gente já vai para o nosso material para a gente verificar de que trata a nossa próxima questão, ok? Vamos lá, então, para o nosso material. Primeira questão. Relativo ao crime de abuso de autoridade, o seu artigo 13 diz que está sujeito ao crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF e dos municípios e dos territórios, estará sujeito à pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa a quem, exceto. Ele quer saber o quê? O que é que não é delito de abuso de autoridade aqui. Vamos lendo e a gente vai conversando, tá bom? Alternativa A. Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade ou resistência. Ele quer saber se isso aqui é ou não um delito de abuso de autoridade. Sim, tá? Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça, a redução de sua capacidade é delito de abuso de autoridade. É claro, é um dos tipos penais tipificados na parte especial da Lei de Abuso de Autoridade. Preso nem você saber, Só de você ler isso aqui, você entende que é alguém que está abusando das suas prerrogativas, cometendo esse tipo de delito, tá bom? Então aqui não é a nossa alternativa, porque ele quer o que não é abuso de autoridade. Então aqui está incorreto. Já que está certo, é um delito, e ele está pedindo a errada. B. O ingresso em domicílio
mesmo se for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão da situação de flagrante delito. Aqui é o nosso gabarito, né, pessoal? Porque a gente sabe que, de fato, existe sim a inviolabilidade do domicílio, inclusive é um direito garantido constitucionalmente. Entretanto, se você tem aqui uma situação para prestar socorro ou ainda quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de flagrante, claro que a autoridade policial ou qualquer outra pessoa pode ingressar assim no domicílio para ali socorrer a pessoa ou ainda fazer aquela prisão em flagrante de quem está cometendo um delito, tá bom? Então aqui é o nosso gabarito. Isso aqui não é delito de abuso de autoridade. Só seria se não tivesse nessas situações aqui, de flagrância ou para prestar socorro. Ok? Gabarito letra B de bola. Por que que o resto não é as alternativas? C. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele, exibir da curiosidade pública. Correto. Delito de abuso de autoridade. Fazer aqui o preso, né? Ou a pessoa que esteja ali sobre uma restrita detenção, exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibida a curiosidade pública. Então, aqui é um delito de abuso de autoridade, sim. Como ele não quer, né? D. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Também é um delito que está disposto lá nos crimes de abuso de autoridade, tá bom? Aqui não tem nem muito o que conversar. Por um pouquinho de lógica, de noção, né? Respondendo aqui com a razão, a gente consegue resolver essa questão. Ok? Vamos para a próxima. Para ver o que a gente tem para tratar. Questão de número 2. Em conformidade com a lei de abuso de autoridade, que dispõe sobre os crimes de abuso, é correto afirmar se tratar de crime de violência institucional. A gente vai aqui para o quadro conversar um pouquinho sobre esse delito, porque é um delito que foi incluído no ano de 2022, depois daquele caso, daquela situação daquela moça Mariana Ferrer, né, que foi ali estigmatizada durante as suas audiências, tá bom? Acredito que você, né, concurseiro, tem que estudar atualidades, tem que ficar sabendo aqui no que acontece no mundo dos concursos, então você deve ter ficado sabendo disso, e em razão disso foi acrescido um artigo 23, salvo engano, aqui na Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá para a gente conversar aqui, ó, no quadro? O que é o delito de violência institucional? É quando você revitimiza a pessoa. O que é você ser vítima? É você ser vítima. O que é você ser revitimizada? É você sofrer 2 vezes aquilo que você já passou. Por exemplo, quando a mulher ela é estuprada, ela é vítima. Quando ela vai até a delegacia e alguém duvida do estupro ou faz inquirições ali sucessivas sobre o estupro, o que é que aconteceu, que roupa ela estava, qual era o horário da noite, qual era o horário do dia, o que é que aconteceu, se ela deu alguma brecha, aquilo ali você está revitimizando, fazendo a pessoa passar por aquela situação estigmatizante novamente. Então, esse é o delito de violência institucional. É você fazer ali inquirições sucessivas, né, a ponto de fazer a pessoa reviver aquela situação novamente, ou trazer ali um estigma para aquela vítima, ok? Então, aqui a gente tem ainda 2 situações. Tem o delito de violência institucional, que é você fazer ali, né, as inquirições sucessivas, e ainda tem 2 casos de aumento. Qual é o primeiro caso de aumento? Permitir que terceiro faça isso aqui, revitimize. Aí você vai ter uma pena agravada em 2/3. E o segundo caso de aumento dessa pena é quando o próprio agente comete esse delito e faz a pessoa passar ali por aquela situação, né? Faz de fato a revitimização. O que é que acontece com esse próprio agente? Ele tem a sua pena aplicada em dobro. Ó, muito importante você lembrar disso aqui. É delito novo. Prazos e aumentos são de memorização obrigatória porque cai em prova. Então, o que eu estou dizendo aqui é muito importante. 2 aumentos no delito de revitimização. O primeiro, quando você permite que terceiro faça. Aumenta em 2/3. Quando o próprio agente público comete e gera essa revitimização ou causa esse estigma, a pena é aplicada em dobro. Qual é a pena, professora? Porque vai ser aplicada em dobro, precisa saber qual é a pena, tá certo? É a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Diga-se de passagem, é a menor pena da nossa lei de abuso de autoridade, tá bom? Mas não deixa de ser pena, né? E se for nesse segundo caso aqui, vai ser aplicada em dobro. Tranquilos? Esse é o delito de revitimização. Vamos lá então para o nosso material, ver se a gente consegue a questão. Ó, correto afirmar que se trata de crime de violência institucional. Constranger a depor sobre a ameaça de prisão, pessoa que em razão da função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo? Não, eu dei ali para você o conceito. É quando você pratica revitimização. B. Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública. Também não, já expliquei o que é a revitimização, o que é o delito de violência institucional. C. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Também não. Isso aqui é crime de desleixo, né?
Se deixar injustificadamente de estar comunicando as coisas. E D, que é o nosso gabarito D de delta, o que é o conceito, né, expresso da nossa violência institucional? Submeter a vítima de infração penal, e aqui ainda tem uma observação, ó. Quem são aqui os sujeitos passivos? É a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos. São essas duas pessoas, essas duas figuras. A quê? A procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência. Ou seja, a pessoa já foi vítima e ela vai ser revitimizada. Ela vai ser vítima 2, 3, 10 vezes, ok? Vamos para a próxima questão. E o que é que a gente vai tratar? Ó, eu trouxe até aqui o artigo, mas a gente já colocou ali, né? Não tem mais nem muito o que falar. Vamos passar para a próxima questão. Armando, juiz de direito, está respondendo a processo por crime previsto no artigo 9 da Lei de Abuso, por suspeita de ter decretado a prisão de Gustavo em desconformidade com a lei. A defesa alega extinção de punibilidade pela decadência, visto que Gustavo não apresentou a representação no devido prazo. Pessoal, vem aqui comigo, por favor. Vou colocar bem aqui. Os delitos de abuso de autoridade, meu povo, eles são perseguidos por ação penal pública incondicionada. Incondicionada significa dizer que não necessita representação nenhuma. Então, a gente nem tem aqui esse instituto da decadência. O que é a decadência? Vamos fazer primeiro o paralelo, né? O que é a prescrição, o que é a decadência? A prescrição é a perda punitiva do Estado. É quando passou muito tempo e o Estado não pode mais punir um crime que é perseguido por ação penal pública incondicionada, como é o caso do delito de abuso de autoridade. E o que é a decadência? É quando você pode pleitear alguma coisa no judiciário, numa ação penal pública condicionada, numa ação penal privada. Você tem um prazo para fazer, um prazo de 6 meses. Quando você não o faz dentro de 6 meses, decai o seu direito, você perde. É a mesma coisa da prescrição, só que para agentes diferentes. A prescrição é para o Estado, a decadência é para o particular. Ambos perdem ali o direito de fazer alguma coisa, o Estado de punir e você de ingressar com a ação. Aqui nesse caso, a gente trabalha com a ação penal pública incondicionada, então não tem o que falar em decadência. Se eu nem preciso da representação, como é que vai decair o direito? Tá bom? Então vamos lá, ó. Nesse caso, pode-se afirmar que houve a extinção da punibilidade pela decadência, uma vez que a representação não foi apresentada no prazo? Claro que não. Por quê? Porque a gente trabalha com ação penal pública incondicionada. Houve a extinção da punibilidade pela decadência? Não houve. Não há que se falar em extinção de punibilidade pela decadência, visto que os crimes previstos na lei são de ação penal pública incondicionada. Exatamente o que eu acabei de falar, ser de concussado, que é o que nós seremos, não é isso? Exatamente o que eu citei. Ação penal pública incondicionada. D, por que está errada? Houve a extinção da punibilidade, uma vez que a queixa-crime não foi representada no prazo de 6 meses. Também não tem queixa-crime, é ação penal pública incondicionada, ok? Depois disso aqui, depois de eu repetir 10 vezes, você só erra mesmo se você quiser, tem que se esforçar para errar uma questão dessa, tá bom? E não erre não, se errar, diga que assistiu aula comigo não. A próxima. Questão de número 4. Configura crime de abuso de autoridade. Ele quer saber o que é, né, que está aqui dentro dos delitos de abuso. Submeter o preso a interrogatório durante o período de repouso noturno, mesmo que ele tenha sido capturado em flagrante. Olha para mim, vou dizer um negócio para você. Se a pessoa é presa de noite, 7 horas da noite, aí quer dizer que o delegado não pode interrogar, ele tem que dar um travesseiro e um lençol, mandar a pessoa dormir, interrogar só no outro dia. Pelo amor de Deus, pessoal, se ele foi preso em flagrante, claro que ele pode ser ali interrogado em qualquer momento. Ó. Vamos aqui no quadro. A respeito do interrogatório em repouso noturno. O que é que a lei trata a respeito disso aqui, ó? Se a pessoa foi capturada em flagrante, como eu disse, ela pode ter ali o seu interrogatório em qualquer momento. O que é que não pode? Ela ser presa às 7 horas da manhã, o delegado deixar ela o dia todo lá jogada e interrogar só de noite. Aí realmente não pode. Mas se foi presa em flagrante, pode. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer horário. O que é que pode também, ó? Coloquei aqui. Se a prisão for à noite, pode. O que é que pode também? Se a prisão for de dia e a pessoa consentir em prestar declarações e estiver assistido por advogado, aí também vai poder. Qual é a única situação que não pode? Se a prisão for de dia e o delegado, por qualquer motivo, quiser interrogar de noite. Se a pessoa não tiver assistida, não consentir e a prisão não for feita em flagrante à noite, não pode, tá certo? O crime só vai se materializar novamente se a pessoa for presa em qualquer horário e for interrogada à noite. Mas se for prisão em flagrante à noite, é claro que vai poder, certo? Então aqui tá errado. Submeter o preso a interrogatório durante o repouso noturno, mesmo que ele tenha sido capturado em flagrante, é errado.
delegado não vai botar para dormir, para de manhã interrogar, não. B. Invadir clandestinamente imóvel alheio sem determinação judicial, ainda que fundados indícios indiquem a necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante. Errado também. A gente trabalhou na outra questão a mesma coisa. Se tiver flagrante, você pode. A inviolabilidade do domicílio tem exceções. Uma das exceções é essa. Pode para prestar socorro? Pode. Pode situação de flagrância? Pode. Pode por desastre? Pode. Então aqui pode. Por que é que não pode? Se não tiver flagrante, não tiver nada, você vai lá e invade a casa da pessoa. Aí não pode, tá bom? C. Submeter a vítima de infração penal a procedimento desnecessário que a leve a reviver situações estigmatizantes. Letra C de concursada. A gente acabou de tratar. Isso aqui é o quê? Violência institucional. Artigo novo que vai despencar em prova nas próximas provas de concurso de qualquer carreira, de qualquer área. Beleza? D. Requisitar a instauração de investigação preliminar sumária, ainda que justificada, de infração penal em desfavor de alguém, quando não houver indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração. Pessoal, se tem justificativa, como é que vai ser crime? Pelo amor de Deus. Qual é o crime aqui? Requisitar a instauração se não tiver justificativa. Se tiver justificativa, não vai ser crime. Ok? Próxima questão. É muito fácil, só você ler, viu? Você lê, você consegue acertar bem direitinho. Vamos lá, quinta questão. Tibério, servidor público, sofreu condenação por reincidência no crime de abuso de autoridade em maio de 2022, ficando inabilitado para o exercício do cargo público pelo tempo máximo previsto em lei, conforme declarado na sentença. De acordo com a legislação aplicável, Tibério sofrerá o impedimento até o ano D. Pessoal, vamos aqui, ó. Posso vir para cá? Ó, a inabilitação é um efeito da condenação. Efeito da condenação. Tem outros efeitos, eu vou tratar só desse porque é o que a questão está pedindo. Ó, inabilitação do exercício do cargo, mandato ou função. Qual é o prazo? É de 1 a 5 anos. Qual é o prazo máximo se é de 1 a 5 anos? 5 anos. Se a pessoa cometeu o delito e houve aqui, né, esse efeito da condenação em face da pessoa, no ano de 2022, meu povo, vai durar até quando? 23, 24, 25, 26, 27, né não? Vai até o ano de 2027. Porque ele quer saber o máximo. O máximo é 5 anos. Lembrar também do paralelo da diferença da suspensão, que é uma pena restritiva de direito, que é de 1 a 6 meses. Importante você lembrar que a inabilitação a gente trabalha com anos e a suspensão com meses. Qual é o prazo máximo? 5 anos. O juiz pode aplicar 2? Pode. De 1 a 5. 2, 3, 4. Só não pode aplicar mais do que 5, porque o máximo é 5. Então, se eu cometo o delito no ano de 2022 e esse efeito é aplicado, qual é o máximo de tempo? Até o ano de 2027. Ok? Raciocínio lógico, né? Porque direito também é raciocínio lógico. Vamos lá. De acordo com a legislação aplicável, Tibério sofrerá um impedimento até que ano? 2026? Não. Por quê? Porque o prazo máximo é de 5 anos. 2027, gabarito letra B de bola. 2030? Não. Por quê? Porque é até 5 anos, 2027. 2032 também não, que não é de 7 anos. 7 anos não, né? Aqui já vai extrapolar demais. Enfim, não é. É 2027. Por quê? Porque é de 1 a 5 anos. Ok. Próxima questão. Nos termos da Lei 13.869 de 2019, configura crime de abuso de autoridade. Mais crime. Eu trouxe aqui a parte especial bem pesada para você ver o que é que cobra. E você vê também que se repetem. Os crimes aqui sempre se repetem. São sempre os mesmos crimes. Você só não acerta se você não quiser. Ah, deixar, ele quer saber o que é, né? É. Deixar de entregar ao preso imediatamente a nota de culpa assinada pela autoridade com motivo da prisão e o nome do condutor e das testemunhas. Pessoal, vem aqui, ó, comigo. Ó. Falei da violência institucional, falei do interrogatório em repouso noturno, agora a gente vai falar da nota de culpa. Tem um prazo, pessoal. É muito difícil alguma coisa acontecer e você ter que fazer imediatamente, porque o delegado tem outras diligências para tratar, não tem só esse preso que acabou de chegar, não. Então, qual é o prazo da entrega de nota de culpa? 24 horas. Qual é o erro da questão? Dizer que é imediatamente. Se eu deixei de entregar imediatamente, paciência, não tive tempo naquele momento. Eu tenho um interstício de até 24 horas para entregar. Passou de 24, crime de abuso de autoridade, ok? Outra coisa, né, que a gente vai logo tratar, porque eu sei que vai ser cobrado. Cumprimento do mandato de busca e apreensão. Qual é o horário que a lei admite? De 5 da manhã às 21 horas.
Por quê? Porque de 21 horas até 5 da manhã é o período de repouso noturno, é o que a lei considera noite, crepúsculo, certo? Então, o que é que pode? De 5 às 21. 21h10. Pode? Pode. Mas aí você vai cair aqui no crime de abuso de autoridade. Certo? Horário, 5 às 21. Nota de culpa, 24 horas. Vamos logo aqui, ó. A questão dos acessos aos autos. O defensor ou a pessoa que está sendo investigada, ela tem acesso aos autos. Que já estão ali documentados. Ela tem acesso a saber o que está acontecendo, está rolando lá com o nome dela, não é isso? Isso aqui é materializado, no caso do defensor, por meio da súmula vinculante número 14. Se eu estou falando de súmula vinculante, necessariamente eu estou falando de quem? Do STF, não é isso? Que é o único que edita súmulas vinculantes. Já tinha essa disposição, no Estatuto da OAB também tem essa disposição, mas como andava sendo desrespeitado, o STF precisou regulamentar isso aqui para vinculante. Então, o defensor ele tem direito a saber dos autos, ele tem direito a verificar, tirar cópias, fotos, ok? O que é que o delegado pode negar? Nesse caso aqui, ele pode negar os autos que constam diligências em andamento, até porque se a pessoa comete um crime bem aqui, aí o meu advogado vai lá verificar, né, o que é que está sendo dito com o meu nome, aí eu fico sabendo da diligência em andamento, o que é que vai acontecer? Eu vou lá e tento frustrar de alguma forma, né, não? Se é uma quadrilha, uma organização criminosa, ela sabe que, sei lá, daqui a 5 dias vai ter ali uma prisão, estão armando lá, arquitetando para ter uma prisão grande, porque vai chegar uma quantidade de drogas X, que é mais interessante prender assim, eu vou lá e faço o quê? Desfaço, né, o negócio. Então, por isso que ele pode negar diligência em andamento. E também diligências futuras que precisem de sigilo, né? Que necessitem de sigilo. Mais uma vez, esse caso, né? Como eu estou dizendo. Por exemplo, você está tendo aqui uma interceptação telefônica que foi solicitada e o juiz autorizou, e aí eles estão monitorando uma quadrilha, uma organização criminosa. Se o defensor fica sabendo que vai ter, né, ou que está tendo esse tipo de situação, claro que ele vai falar para o cliente dele para, né, de produzir ali, para de falar para que não possa ser produzido prova contra ele. Ok? Tranquilos? Então, ele pode negar diligência em andamento e diligência futura que precise de sigilo. E a questão das penas, aqui da lei de abuso. Aqui a gente só trabalha com pena de detenção, não tem reclusão, prisão simples, nada disso. O que é que tem? Detenção. Quais são as penas? Precisa decorar? Precisa não, mas são só 3. Até você olhando, você se lembra, pelo amor de Deus. 6 meses a 2 anos, 1 a 4 anos, 3 meses a 1 ano, e todas elas com multa, tá? Tudo aqui tem multa, só que tudo é detenção. Se a prova vier cobrando reclusão, professora, a prova cobra? Cobra. Cobra dizendo assim, Joaquim foi preso por um delito de abuso de autoridade, está sujeito à pena de reclusão de 3 anos? Está errado. Por quê? Porque é detenção. Geralmente ela não quer saber se você sabe isso aqui. Ela quer saber se você sabe isso aqui, qual é o tratamento que é dado, tá bom? Como a gente está tratando aqui de penas baixas, ó, tá vendo? Só tem uma pena aqui que é maior. Então, aqui cabem também os institutos da Lei 9.099, que é os juizados especiais criminais. Por exemplo, uma transação penal. Por exemplo, um sursis processual. Certo? Que são coisas mais brandas ali, são coisas mais facilitadas, para facilitar a vida da pessoa que está sendo ali incriminada, tá certo? Então, vamos lá responder, que eu acho que eu já falei tudo aqui, não precisa mais dizer nada. Deixar de entregar ao preso imediatamente a nota de culpa, tá errado. Não é imediatamente. Por quê? Tem um prazo. Qual é o prazo? 24 horas. Prosseguir com o interrogatório de pessoa que tem optado por ser assistida por advogado sem a presença do seu patrono, tá certo. Isso aqui, ó, é crime de abuso de autoridade. A pessoa tem direito ao silêncio. A pessoa tem direito à defesa, o advogado, né? Todo mundo tem direito à defesa, desde que seja ali justa e nos termos da lei. Então, se eu estou ali exercendo meu direito ao silêncio, ou se eu exijo, né, ser assistida ali por um advogado, se eu tenho um advogado, ou se tem um defensor público à minha disposição, e o delegado, mesmo assim, quer inquirir a todo custo sem eu estar ali na presença do meu patrono, ele cai em delito de abuso de autoridade, tá bom? Porque o preso também tem direito, ok? C. Submeter a pessoa presa em flagrante a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. A gente acabou de responder essa questão aqui, nesse instante, foi não? Não é o mesmo crime, não? É. Por que está errado? Porque submeter a pessoa presa em flagrante a interrogatório de período de repouso noturno não é crime. Por quê? Porque se ela foi presa em flagrante, ela vai poder ser interrogada naquele momento. Certo? E D. Impedir a entrevista pessoal e reservada do preso com o advogado, ainda que de modo justificado. Pessoal, se está justificado, não é crime. Certo? Qual é o crime? Impedir a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado sem justificativa. Às vezes a pessoa está ali, sei lá, não sei, acontecendo algum problema. A delegacia está lotada, não tem onde botar o preso para conversar com o advogado, a energia caiu, estão resolvendo o maior problema. Então tem uma justificativa? Então não é crime. O que é que vai ser crime? Se não houver essa justificativa.
Tranquilos? Acabou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente responder nesse bloco. Só isso, tá, galera? A gente volta no próximo bloco tratando de mais abuso de autoridades, tá bom? Até já. O que você está esperando? Meu aluno fala, minha aluna, estamos de volta aqui para a gente continuar o nosso bloco de questões da lei de abuso de autoridade. A gente já tratou aqui de vários assuntos dessa lei, já passeamos aqui pela parte geral, que como eu disse para você é a parte mais importante. Já passamos pela parte especial e eu já dei aqui os crimes que caem em prova para você. E a gente vai só finalizar com chave de ouro aqui para você de fato perceber que o que a gente tratou é o que de fato vai cair na sua prova e que você sai aqui dessa aula com condições de gabaritar toda e qualquer questão que você for resolver. Tranquilos? Vamos lá então para o nosso material para a gente ver de que trata a nossa primeira questão desse bloco. Ó. Com base na Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade e nas disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgue o próximo item. A Lei de Abuso de Autoridade define de forma expressa, vou colocar aqui a canetinha, o conceito de dia, previsto na Constituição Federal em referência ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. E assim permite o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão domiciliar no período compreendido entre 5 e 21 horas do mesmo dia, sem que haja configuração de crime. Olha aqui para mim, ó. No bloco passado, ainda sobre abuso de autoridade, a gente conversou que existe aqui o delito de busca e apreensão em período noturno, né? Que existe esse delito de abuso de autoridade. Qual é o horário para que se configure o delito de abuso de autoridade? Vamos aqui, ó, ainda está no quadro. Ó, o horário é esse aqui. De 5 às 21 horas é permitido. De 21 até as 5, crime de abuso de autoridade. O que é que a questão está dizendo para a gente? Que isso aqui faz menção à norma fundamental, aos preceitos constitucionais da inviolabilidade do domicílio. E, de fato, faz, tá certo? Então, a gente não está ferindo essa inviolabilidade do domicílio quando a busca e a apreensão, né, por meio de mandato judicial, é feita ali no período compreendido entre 5 da manhã e 21 horas. E o que a questão também está trazendo é que a lei traz o conceito de dia e de noite, e de fato traz. De 5 até as 21 para ela é dia, de 21 às 5 para a nossa lei de abuso de autoridade, é o período noturno, certo? Então, não posso realizar a busca e apreensão de 5 às 21. Posso realizar, aliás, de 21 às 5, e posso realizar de 5 até as 21, tranquilos? Então, a questão aqui tá certa, ó. Ela tá trazendo exatamente isso que eu falei para você. A lei traz de forma expressa o conceito de dia, que é de 5 às 21, e faz referência ao direito fundamental à inviolabilidade, exatamente, e assim permite o cumprimento do mandato judicial entre as 5 e 21 horas. Exatamente. Não tem nem o que a gente discutir aqui nessa questão, ok? Tranquilos? Já foi passado, você tá vendo que essa questão aqui já foi cobrada umas 3 vezes. Só do último bloco para cá, tá bom? Então vamos para a próxima, para a gente ver o que trata agora. Próxima questão vai tratar aqui sobre... Vamos lá, vamos ler. Ó, de acordo com a Lei 13.869 de 2019, que se refere ao crime de abuso de autoridade, julgue o item a seguir. É lícita a conduta do agente público negar ao interessado acesso aos autos de procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, antes da sua conclusão definitiva. Pessoal, eu tratei sobre isso aqui com você, bem aqui, ó. Súmula vinculante 14. O que é lícito negar? É lícito negar se for diligências em andamento ou é lícito negar se for diligência futura que precise de sigilo. Ou seja, ali uma interceptação telefônica que vai ser feita, que o delegado está ali pedindo, ou coisas que estejam ali no bojo da investigação e que, claro, o investigado ou o defensor não podem ficar sabendo para não prejudicar a investigação, tá certo? A gente já tratou sobre isso aqui. Eu trouxe aqui no slide a súmula vinculante 14 à disposição, mas é exatamente isso que eu estou tratando com você, tá bom? E o que é que a súmula vinculante vai falar? Vamos aqui no material, ó. A gente verificar. Ó, súmula vinculante 14. Quem foi que editou isso aqui? Se é vinculante, foi o STF, né? Como a gente também já conversou. Então, o STF que edita a súmula vinculante. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ou seja, o que que ele tem acesso ali? O que é direito do defensor? Autos já documentados. O que é que a questão está trazendo? Ó, vamos aqui voltar. A gente vê o que é que a questão está dizendo. Que é lícita a conduta do agente público, ou seja, vamos dizer que o delegado, né?
Negar ao interessado acesso aos autos de procedimento investigatório de infração penal, civil e administrativa antes da sua conclusão. Tá errado. Não é antes da sua conclusão. O que é que ele pode negar? Ele pode negar diligências futuras ou as diligências em andamento que necessitem de sigilo. Ninguém está falando aqui de conclusão definitiva. Eu nem citei sobre conclusão, tá certo? Então tá incorreto por isso. O que é lícito ele negar? Condutas aqui, ó, que dizem respeito à diligência em andamento ou diligência futura que precisem do sigilo. Ok? Tranquilos? Vamos para a próxima, que isso aqui foi muito fácil, você não erra mais nunca. Súmula vinculante 14, é importante, tá? Que você saiba. Terceira questão. Submeter pessoa sob sua guarda, custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei não constitui abuso de autoridade, mas sujeito o infrator ao pagamento de indenização civil por danos menino, tá errado aqui, né? Por danos moral, é por danos morais, meu Deus do céu, viu? Tá errado isso aqui. Danos morais, tem nada a ver danos à moral, não. Enfim, né? Vamos lá, independente aqui da questão ser rebuscada. Isso aqui é um delito, sim, de abuso de autoridade. Essa questão aqui está totalmente incorreta. Submeter a pessoa sob sua custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei, é claro que é delito de abuso de autoridade. A maioria dos delitos de abuso de autoridade vão ser nesse sentido. Você submeter alguém a um vexame, você fazer o que você não deveria fazer. O agente público ele tem que andar pautado ali no que está em lei. Na legalidade, tem que respeitar os direitos do preso, porque o preso também é pessoa humana. Então, você submeter a pessoa a qualquer condição vexatória vai ser, sim, delito de abuso de autoridade. Claro que, desde que preenchidos os requisitos que nós já citamos, né? Que haja dolo na sua conduta, que você ali respeite as finalidades trazidas pela lei, que seja um agente público, tá certo? Então, preenchidos esses requisitos, isso aqui que ele citou vai ser, sim, um delito de abuso de autoridade, sem dúvida alguma, ok? Vamos para a próxima questão. O que a gente vai tratar? Isso aqui com um pouquinho de bom senso, né, meu amor? Você consegue resolver. Quarta questão. A partir das disposições da Lei 13.869 de 2019, acerca do abuso de autoridade e da parte geral do Código Penal, julgo o item que se segue. Professora, mas no meu concurso não cai parte geral de direito penal. Aqui a gente está tratando de direito penal especial, tá bom? Então você tem que ter essa noção de direito penal. E às vezes nem precisa. Vamos lá. Se a ação penal pública não for proposta no prazo legal, quando ele está falando de ação penal pública, ele está falando de incondicionada, né? Subentende-se aqui. Não for proposta no prazo legal, admite-se ação privada, devendo ser interposta pelo ofendido em 6 meses decadenciais, contados da data em que se esgotar o prazo de oferecimento da denúncia. Certo? O que foi que a tia falou para você? Que os crimes aqui são perseguidos por meio de... Até coloquei aqui de novo. Ó. Ação penal pública incondicionada. Em que pese ter ação penal pública incondicionada, admite-se ação supletiva, ação penal privada subsidiária da pública. Quando? Quando o Ministério Público, que é o titular dessa ação aqui, o dono da ação penal pública incondicionada, fica inerte, quando ele passa do prazo sem fazer nada. Ah, professora, qual é o prazo? Está lá no Código de Processo Penal. É outra matéria, a gente não vai conversar sobre isso, mas tudo no direito tem um prazo. O delegado tem um prazo para concluir o inquérito, o juiz tem um prazo ali para, né, um prazo razoável ali para dar a sentença, tem prazo para recurso e tem prazo para ser intentada a ação, tanto a pública incondicionada como as ações privadas ou as condicionadas, tá certo? Então, de fato, ó, a ação penal pública, se ela não for proposta no prazo legal, ela admite ação privada, correto? Devendo ser interposta pelo ofendido em 6 meses decadenciais, certo? Decadenciais por quê? Porque se você não intentar em 6 meses, decai o seu direito. Você não pode mais intentar nenhuma ação penal nesse sentido. Contados de quando? Da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Exatamente. O Ministério Público perdeu o prazo, abre-se para você, particular, aqui a possibilidade de intentar, de ingressar no judiciário solicitando aqui o que você, né, de fato deseja, tá bom? A responsabilização do agente público que cometeu o abuso de autoridade. Ok? Beleza? Tranquilos? Vamos para a próxima questão. Acho até que é a última. Vamos lá. Já que a gente já bateu quase todo o conteúdo de legislação extravagante no que diz respeito a isso aqui. Quinta questão. De acordo com a lei de abuso, que se refere ao crime de abuso de autoridade, julgo o item a seguir. O agente responsável pelas investigações que antecipar por meio de rede social atribuição de culpa antes de concluir a apuração e formalizar a acusação, terá cometido crime de ação pública punido com pena de detenção. A ação pública tá certo, né? A ação pública ela pode ser condicionada, condicionada. Então, se ele não restringiu o aspecto, se ele não diz qual era, a gente vai entender aqui que está certo, por ser ação penal pública incondicionada. E é punido com pena de detenção? Tá correto também, foi o que eu disse para você, ó, bem aqui. Quais são as penas que a gente tem no delito de abuso de autoridade? Penas de detenção de 6 meses a 2 anos,
1 a 4 anos, ou ainda de 3 meses a 1 ano, todas elas cumuladas com multa. Professora, precisa saber das penas? São bem pouquinhas, dá para você decorar isso aqui, tá bom? Tem coisa que você precisa aprender, que você não vai ser jurista, você quer só passar no concurso, então você precisa, né? Dá para memorizar, mas não precisa. Aqui ele só quer saber se você sabe qual é o âmbito de aplicação. Você sabe que aqui a gente trabalha só com pena de detenção, como a professora falou. E de fato a gente trabalha. Então a questão está correta. Por quê? Porque realmente isso é um delito da lei de abuso de autoridade, né? O agente responsável pela investigação antecipar a culpa de alguém é perseguido a título de ação pública, ação penal pública incondicionada, e é punido a título de detenção, tá certo? E aí, no caso concreto, né, você vai verificar lá na parte especial qual é dessas 3 penas que se aplicam. Vão ser essas 3 que vão ser divididas ali entre os crimes, ok? De acordo com a gravidade do delito, tá certo? E é isso, né? A gente encerra por aqui. Eu espero que tenha dado tudo certo, espero que você tenha compreendido. A gente bateu aqui todos os aspectos da lei de abuso de autoridade. Primeiro bloco, a gente tratou aqui sobre a parte geral, que, como eu disse, é a mais importante para o conteúdo aí do seu conteúdo programático, para o conteúdo do seu concurso, mas não deixa assim de ser importante também a parte especial, que é a parte dos crimes, mas como você viu, os crimes eles se repetem, são sempre os mesmos delitos que são cobrados, tá certo? Tudo que você precisa saber a gente passou aqui no quadro, vai estar também no seu material, e é isso, a gente se encontra na próxima, a gente fica por aqui, e eu espero que você tenha compreendido tudo, tenha acertado tudo, que você gabarite a partir de agora toda e qualquer questão de abuso de autoridades, tranquilos? Obrigada pela paciência e pela sua presença até o momento. Tchau, tchau. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, do meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente,
Não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos. Vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,